Nosso assunto agora é o Complexo Carnes. Olha, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulga anualmente relatórios a respeito deste setor, trazendo expectativas mundiais acerca da produção, exportação, consumo e estoques de carnes bovina, suína e de frango. A gente vai falar sobre estes números agora, porque a expectativa é de alta para 2018. João Pedro Cuti Dias já está aqui do lado de fora comigo para comentar todo esse assunto. Bom dia, seu João. Bom dia, Juliana. A gente começa mostrando para você de casa os números do último relatório do Departamento Norte-Americano. Na tela você acompanha a expectativa de elevação. A produção mundial de carne bovina deve crescer, na visão do órgão, 5% neste ano, alcançando 10 milhões e meio de toneladas. A de frango deve chegar a 11 milhões e 300 mil toneladas, uma alta de 2%. E em relação à carne suína, a expectativa é de aumento de 1%, alcançando 8 milhões e 300 mil toneladas. João, o Brasil é um grande produtor de carnes. Essa alta contempla o nosse país também? Bom, primeiro essa alta aí refere-se ao comércio mundial, né? Não é a produção total, não, é o comércio mundial. O comércio mundial é o seguinte, hoje você está vendo bem claramente o seguinte, as populações que tinham baixa renda, especialmente na Ásia, elas não tinham poder de compra, não tinham capacidade de comprar, não tinham condições de comprar alimentos proteicos, especialmente carnes. O que aconteceu? Você teve um aumento real de renda nos países asiáticos, especialmente nos países asiáticos, nos últimos anos. Você tirou milhões de pessoas que estavam abaixo da linha da pobreza, ou seja, ganhavam menos que $2 por dia. Quem ganha menos que $2 por dia, ele não vive, ele sobrevive. Ao passo que ele vai de 2 a 10 dólares por dia, e isso aconteceu muito na China, está acontecendo na Índia, está acontecendo no Vietnã, Filipinas, etc., a grande parte desse renda que ele tem, ele vai para o consumo de alimentos. Então, hoje, você vê o mundo crescendo 3,1 a 3,3 o PIB mundial. Você vê um aumento de renda nesses países, especialmente nos países asiáticos. Você vê um aumento de demanda. Carne bovina, por exemplo, é uma carne complicada de produzir. Você precisa de ter um ciclo mais longo, a vaca de cria precisa ter espaço, ela demora, ela vai emprenhar com 2, 3 anos, vai parir com 3, 4 anos, o bezerro vai ficar mamando 6, 7 meses, depois vai ficar... Então, é um ciclo longo. Esses países, eles não têm área, não têm espaço físico para aumentar. Então, você tem poucos países do mundo que têm. O Brasil é exceção nesse processo. Nós temos área, temos água, temos gente, temos tudo, temos tecnologia. O problema nosso somos nós. Então o Brasil, ele poderia tranquilamente ser o maior exportador de carne e brigar não só por carne industrial, carne barata, de 4 mil dólares a tonelada, brigar por carne gourmet, que vale 12, 13 mil dólares, brigar com a Austrália, com o Uruguai, com a Argentina, que são os campeões dessa área. Então, o USDA fala que o Brasil aumentaria em 9% de exportação em relação ao ano passado. Nós vínhamos muito bem até abril. Depois de abril, greve de caminhoneiro, etc., deu um baque. Esperamos que a gente consiga recuperar. E também há uma polêmica dentro do Brasil a respeito dos números do MDIC. Alguma coisa não está batendo em relação aos números que estão sendo fornecidos para nós. Mas eles argumentam o seguinte: no mundo inteiro, há uma expectativa de aumento de 5% nas exportações do comércio mundial de carne, iria para 10 milhões e 200, 10 milhões e 300 mil toneladas, e você tem poucos países em condições de cumprir isso. A Austrália, ela vem com o rebanho dela, que sofreu com secas, caiu o rebanho, houve uma recuperação, mas não tem uma oferta de bezerro tão grande. Então, o que está acontecendo no mundo? Além da questão eles estão aumentando o peso. O americano está batendo bois hoje com 25 arrobas. Ou seja, porque o bezerro é caro, é difícil, então o que eles fazem? Eles botam mais carne no animal. Aqui no Brasil também, lentamente começa a mostrar isso. Não tem mais boi de 18 arroba, é boi de 19, de 20, 22 arroba. Ou seja, botar mais carne na carcaça para poder ficar competitiva e conseguir ter rentabilidade. Você mostra todos os dias a relação de boi magro para boi gordo, 1,2, é pequena a margem, é 20% só. Ou seja, então, o que acontece? Eles botam mais carne em cima da carcaça. Isso está acontecendo na Argentina, está acontecendo no Brasil. A Argentina sofreu também, a Argentina perdeu nesses governos Kirchner. Os Kirchner é igual ao Lula-petismo, corrupção, populismo e tal. Eles perderam 10 milhões de vacas. É muita coisa para o rebanho argentino. Eles estão num processo de recuperação. Só que a Argentina, quando melhora a economia deles, eles são
ávidos por carne bovina, são os maiores consumidores per capita do mundo. Então, não sobra muito para exportação. O Uruguai, um paizinho correto, certo, funciona direitinho, só que não tem espaço físico. Então, o Brasil... O americano, sim, os Estados Unidos, só que o americano aquele regime muito intensivo de produção de bovinos. Ele desmama o bezerro e já vai para o confinamento. Então, a carne não tem o mesmo sabor, o mesmo apelo que nós temos no Brasil, que você pega, desmama, o gado fica no pasto a maior parte do tempo, posteriormente ele vai estar uma terminada. Então, o Brasil deveria aproveitar esse espaço, mas para isso nós temos que resolver os problemas internos brasileiros, melhorar a capacidade gerencial que nós temos aqui, brigar nessa chamada custo Brasil. Hoje no Brasil tudo é caro. Nós temos uma vantagem, essa carne é mais barata do mundo, não sei qual é o preço da Índia, mas em relação ao resto do mundo, a nossa carne é mais barata. Aqui no Mato Grosso, hoje estamos falando em $35, 34, $35 por arroba. Nos Estados Unidos custa $65. Na Europa, muito mais. Na Austrália, sim, próximo a $60. Então, a nossa carne é barata. O senhor e a senhora que são produtores produzem uma carne extremamente barata. Porém, a hora que você chega no frigorífico, aí complica, porque você tem custo trabalhista, problema de transporte, uma série de coisas que tira um pouco a nossa competitividade. E o grande problema, nós sempre falamos aqui, né, Juliana, a cadeia da pecuária bovina ela não trabalha integrado. Você precisaria ter toda a cadeia brigando junto, especialmente para buscar mercado. Mercado a gente não ganha, mercado se conquista. E para conquistar você tem que estar lá, porque os caras falam mal da gente. Ontem nós comentamos a respeito da Irlanda. Os irlandeses deitam e rolam, pega esses relatórios da Polícia Federal Brasileira, os vídeos das TV comerciais brasileiras, mostrando que prenderam fiscais estão no caixa dos frigoríficos. Isso aí lá fora é um desastre, especialmente em países como a União Europeia. Na China é um negócio meio complicado, o chinês está comprando cada vez mais carne bovina nossa. Nós perdemos mercados importantes que são os mercados da União Europeia, que compram cortes de traseiro, que é uma carne que vale mais no mercado internacional e por isso é uma pena para o Brasil. Quanto ao frango e quanto ao suíno, são as duas carnes mais baratas que tem em termos de produção. Você tem o frango, a tecnologia que se investiu na produção de frango é uma coisa fantástica. Hoje você tira um frango com 42 dias, 42 dias está pronto o frango. E o suíno também, você melhorou muito a qualidade genética, o manejo, o sistema de produção. E para você produzir frango e suíno, você precisa de duas coisas basicamente, milho e farelo de soja. Resolveu isso, está meio caminho andado. Ou seja, então esses países hoje, pega uma Rússia. A Rússia antes era grande importadora de carne suína. O que aconteceu? Ela investiu pesado na Rússia para produção própria. O consumo dela 2 milhões e poucos toneladas. Antes ela importava 1 milhão. Hoje está importando 300 mil toneladas. O resto ela aumentou a produção própria. Isso está acontecendo não só na Rússia, também acontece na China, acontece em outros países. Eles importam o grão, transformam esse grão dentro do seu território e produzem. Então o comércio mundial perde um pouco disso. O Brasil tem uma grande eficiência na produção de suínos e frango, porque nós temos farelo de soja, temos milho, e temos um modelo de produção integrado, que é um modelo bem revolucionário, que um grande frigorífico, ele dá assistência técnica, fornece o pinto, fornece a ração, recebe o frango ou o suíno. Então, todo esse processo, o Brasil que tem todas as condições de ser o grande player, muitas vezes ele perde espaço por questão política, por questão interna nossa aqui no Brasil. Bom, João, visto todo esse potencial do Brasil em área, tecnologia, pessoal para trabalhar, é possível que o Brasil ganhe mais fatia de mercado com essa guerra comercial entre China e Estados Unidos? Essa guerra comercial é uma incógnita, porque são dois elefantes, diz que briga de elefante, quem perde é o pasto, né? Mas vamos lá, algum momento eles vão se acertar. O Brasil tem que estar preparado para aproveitar esse momento e aproveitar momentos em que esteja tudo igual no mercado internacional. O mercado internacional a economia mundial cresceu, não houve inflação, porque havia um comércio internacional muito forte. Nós aqui no Brasil, nós exportamos soja, exportamos carne para a China, mas compramos essa TV que o senhor está assistindo, com certeza deve ter muita peça produzida na China, montada no Brasil, mas produzida lá na China.
Então, o comércio mundial não deveria ter essas brigas comerciais, deveria ter uma certa harmonia, porque quem tem melhores condições de produzir, ela produz um alimento melhor, mais barato e mais saudável. Nós temos essas condições. O exemplo hoje, por exemplo, na China, se você olhar a China hoje, por exemplo, ela tem 20% do território da terra agricultável chinesa com problemas de metais pesados. Mas ela não vai deixar de produzir, só que isso produz um alimento com resíduos de metais pesados. Isso é ruim, isso vai para a carne, vai para o leite, vai para isso. Então, o Brasil teria essas condições, mas o mundo inteiro não pensa assim, né? Cada um procura defender o seu espaço. Quando você vê essa campanha agressiva de irlandeses e franceses contra a carne bovina brasileira, o pano de fundo do processo é a briga comercial. Eles não têm condições de competir conosco em preço. O que eles fazem? Então querem barrar. Criar barreira. A mesma coisa nos Estados Unidos. Né? O frigorífico nós fizeram uma burrada de mandar cortes inteiros que tinha nódulos de vacina. O que aconteceu? Eles trancaram. Por quê? E o lobby americano é muito pesado. Lógico, lá custa $1.100 um bezerro, o nosso custa R$1.100 um bezerro. O nosso custo é infinitamente menor que o deles. Então, eles vão criar barreira para não chegar. Agora, como é que a gente rompe isso? Tem que ser igual à Austrália, igual ao Uruguai. É mostrar a qualidade, que é um alimento produzido em condições naturais, que o bovino aproveita o pasto, que é um alimento natural do bovino, etc, etc. Agora, no mercado mundial, a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Então, nós temos que mostrar para os caras, ela está aqui. E o Brasil, infelizmente, não faz o dever de casa nesse aspecto. João, ainda tem muito para a gente falar sobre esse assunto, não é mesmo? Mas hoje o nosso tempo termina aqui. Obrigada pela sua participação mais uma vez. Ok, obrigado. Bom trabalho.